Irmãos, eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Mestre e Salvador. É com imenso prazer que este canal, um único compromisso, como eu digo sempre, é a verdade. João 15,3 diz que a palavra que nos limpa. João 17,17 diz que ela que é a verdade. João 8,32 diz que ela nos liberta. A mensagem de final de ano que trago é para que nos traga a consciência que a gente precisa urgente buscar os caminhos do Criador. Porque as profecias se cumprem e o Messias está às portas. Ok? Então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eu trago, amigos. Meu vídeo tem que ser muito rápido, porque senão não carrega. E eu digo a vocês, ele diz Apocalipse 1, verso 7. Confira nas suas Bíblias. Para todos, crentes e não crentes, porque a palavra e a sentença é para toda a humanidade, amigos. Então a gente precisa estar atento. Ezequiel 33, ele diz que nos constituiu como atalaia, para avisar o povo. Então, se eu fico calado, se outros estão calados, o pai dele diz que ele falaria por parábolas, amigos, comparações. Então, a gente tem que estar atento, porque muitos leem e não entendem. Não precisa ser teólogo, mas sim pedir ao Espírito que nos guie e nos mostre a verdade. Ele diz assim em Apocalipse 1,7: Vede, ele vem com as nuvens do céu, e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Todas as nações e todo o olho verá, até aqueles que o mataram lá em Israel, os romanos, com a ajuda de alguns yahudins, porque foram ali cegados, conforme Romano 11, para se cumprir a profecia da morte do Cordeiro. Ele precisava morrer por um sacerdote. Então, a participação dos judeus ali, de alguns, foram com essa finalidade de se cumprir a profecia. Amém? Então, amigos, nós vamos para Mateus capítulo 24, quando ele estava ali com os seus discípulos, saindo ali do templo. Então, você vê aqui no verso 1, 24, verso 1, ele diz: O Messias ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus talmadins discípulos e lhe mostraram as estruturas do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não verdes tudo isto? Pergunta: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 13, ele diz assim: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando dele os seus discípulos, em particular, porque eles ali, amigos, ficaram muito preocupados com aquilo. Então, eles ficaram tão atônitos com aquela revelação, porque eles levam ali 46 anos para construir o templo, e ele diz que seria tudo derribado. Imagina só. E lhe pediram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes o Messias: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então tem muita gente aí sendo enganado com essa profecia. Essa profecia se inicia dentro de Israel, é apocalíptica, amigos. O Messias fala ali, primeiramente, da invasão de Israel, de Jerusalém. Quando Tito, após ali o ano 70, ele fala isso aqui no ano 31, Messias. No ano 70, Tito invade a cidade. Ok? No ano 70, ele bota 10 mil homens dentro da cidade. Ok? Muitos espertos, usou de muita malícia o Tito. Homens disfarçados. Olha a resposta do Messias aqui, amigos. 24 de Mateus, verso 15, ele fez: Por quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o quê? O profeta Daniel, está no lugar santo, que é Israel, que lê, entenda. Porque Tito invadiu e descobriu que as pedras ali estavam, o ouro de Israel estava no templo. Eles adornavam ali as pedras do templo, guardavam tudo ali. Então ele começa a tirar as pedras, ele invade a maior carnificina. Israel é banida ali no ano 70. O templo é destruído. Prestem bem atenção como tudo está aqui nos nossos olhos. E não precisa ser o quê? Teólogo.
não precisa ter a sabedoria humana. Por isso que Paulo disse: eu prego sem muita eloquência. Eu só quero saber daquele que foi crucificado. Nossa obrigação é saber sobre o Filho de Deus, não sobre homens. O nosso único e verdadeiro pastor, amigos. Ok? Então, quando você vê aqui o verso 16, ele diz: então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. O que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Tito, com muita sabedoria, ele sabia que os portões estariam o quê? Fechados ali, por causa que eles vinham adorar de outros lugares no Shabat, 18 horas trancavam. Então, quando ele disse: cuidado com a sua fuga, porque Israel ia ser invadida, o Messias estava apocalipticamente mostrando já os sinais do fim. O relógio, amigo, é Israel. Ainda que os antissemitas, que não gostam dos judeus, porque o Criador disse que ele tornaria aqui em Joel, capítulo 2, ele disse que Israel seria o que? Objeto de zombaria para os povos. Essa profecia é messiânica, amigos. O Eterno disse, o Messias falou sobre isso também. Então, as pessoas que não reconhecem Israel como nação eleita primeiramente, é que não vão entender essa profecia. Então, se eu elimino Israel, eu não vou entender profecia alguma, quaisquer. Então, se Israel não tiver, vocês não vão entender. Salmo 147, 19, ele diz que só revelou os segredos dele a Israel. Outra nação não sabe. Então, a gente não pode querer tomar o lugar de uma nação que foi eleita. Graças à graça e à misericórdia do Criador, nós somos enxertados a eles. Romanos capítulo 11. Então, amigos, quando vocês começam a observar isso aqui, a gente vai se atentar que ele está falando da invasão de Jerusalém. Viu? Aqui é isso, e Jerusalém não é nos últimos dias, começou ali. Então, ele conta aos discípulos. A gente vai para o livro de Marcos, né? Para você ver como Pedro fala da figueira. O símbolo de Israel, viu, amigos? Né? Israel é uma figueira, ok? Olha só. Marcos 11, 19. Caindo a tarde, saíram da cidade. Aí ele fala aqui da parábola, né? Do poder da videira, né? Da figueira. Né? Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse ao mestre: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoasse secou. Justamente porque Israel é a figueira. O símbolo de Israel, amigos, é a figueira. Então ele amaldiçoou. Israel, ela tinha obrigação de pregar para o mundo. A nação referência era Israel, para ela pregar para o mundo. O mundo tinha que conhecer o evangelho por meio dele. Mas eles não deixaram de cumprir a missão, não, porque o Filho do Eterno, ele nasce na nação judaica, e houve a pregação do evangelho também por meio de Paulo, de Queifas, que é Pedro. Então, amigos, a gente volta lá para Mateus 24. Preste bem atenção, o sinal do tempo do fim. Se nós já estamos no fim ou não. O verso 32, agora de Mateus 24, verso 32, ele diz: aprenda agora esta parábola da figueira, que é o símbolo de Israel. Quando os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. 14 de maio de 1948, Israel passa a voltar a ser nação. Ok? Olha o que ele diz aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Pesquise, uma geração é 70 anos, amigos. Agora, daqui a 5 anos, Israel completa 70 anos. A parte de aceitar é de vocês. De 1948 para cá, veja quantos anos falta para se completar uma geração. Pesquisem. Então, o Messias está às portas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que ele falou aqui, falou.
Apocalipse 3:20, ele diz que estava à porta, né? Estava à porta. Quando ele volta aqui, ele diz que está às portas. As portas de uma casa ocidental é uma só porta. Na oriental, são 3 portas para chegar na sala. O templo tinha o quê? 3 portas até chegar ao lugar santíssimo. É Israel. Amigos, não percam tempo com construir casas, palácios. Se você me perguntar assim, ele volta daqui a 5 anos? Não. Mas coisas muito terríveis vão acontecer na terra. Busque se santificar, se fortalecer, amigos. A profecia se cumpriu diante de nossos olhos. A gente já está entendendo, é porque está no sinal do fim. Sem especulação, analise os textos, mas que o Eterno abençoe a cada um de nós, que nós possamos estar fortalecidos e a paz e a graça esteja com todos. Amém.